Então, gente, falar sobre esse assunto vai ser um pouco difícil pra mim, porque me lembra muitas coisas, muitas situações que aconteceram. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouco grande, porque eu quero explicar algumas coisas. Como vocês viram aqui no título, né, que eu sofri agressões, eu vou explicar desde o começo como tudo aconteceu. Tudo começou quando minha mãe conheceu um homem, se casou com ele, quando eu tinha 10 anos. Depois, lá pelos meus 13 anos, as coisas começaram a acontecer. Ele se tornou obsessivo por ela, louco, quebrava as coisas dentro de casa. E pra atingir minha mãe, pra segurar ela dentro de casa, pra não fazer com que ela saísse de dentro de casa ou eles se separassem, ele ameaçava ela. Como eu e minha irmã era pequena, eu tinha 13, minha irmã tinha 10, por aí, ele ameaçava a gente. Mas eu, principalmente eu, e ele me ameaçava, falava que ia pegar um facão, ia cortar minha cabeça, falava que ia pegar uma faca, ia raspar minha cabeça, que ia me deixar sem cabelo, quebrava tudo dentro de casa. E assim a gente foi vivendo, desde os meus 13 anos, eu já tô com 17 anos, faltou 2 meses pra mim fazer 18. Então, desde os meus 13 anos, que foi quando tudo isso começou, ele quebra as coisas dentro de casa. Minha mãe não podia falar que queria se separar porque ele me ameaçava, falava que vinha pra cima de mim, me batia e fazia da nossa vida um inferno. Eu cresci não conseguindo dormir porque eu ficava com medo do que ele poderia fazer. Eu não podia ouvir um barulho de uma porta batendo, que aquilo já me assustava, porque toda vez que eles se brigavam, ele quebrava tudo dentro de casa e fazia barulho, e era coisa quebrando, era coisa voando para um lado, era coisa voando para o outro. Ele jogava as coisas contra a gente, contra mim. Tudo o alvo dele era contra mim para querer atingir minha mãe. Como a gente era criança, quando tudo isso começou, minha mãe com medo de confrontar ele, porque a gente era menor e não tinha o que fazer, ela não tinha pra onde ir, não tinha dinheiro, não tinha como sair de casa. Então, ela simplesmente ficava tranquila, agia como se nada tivesse acontecendo, porque era assim que ele fazia. Ele quebrava tudo dentro de casa, depois agia como se nada tivesse acontecido, e minha mãe, com medo, ficava quieta. Minha mãe já tentou sair de casa outras vezes, mas não conseguiu, e toda vez que ela falava que ia sair de casa, ele ameaçava ela, não deixava ela sair de dentro de casa, falava que ia botar fogo na casa com todo mundo dentro. As pessoas que me conhecem sabem que atrás da minha casa tem uma empresa de gás e água que é da minha mãe e dele, que eles trabalhavam juntos. E ele jogou gasolina no escritório inteiro, pegou um fósforo e ia botar fogo na casa. Me imagina o estrago que ia fazer com um monte de bujão atrás, na parte de trás da casa. Mas por sorte um vizinho chegou a tempo e não deixou ele acender o fósforo. Isso quando meu irmão era bebezinho, meu irmão tinha só uns 2 meses por aí. E depois que a gente foi crescendo, eu principalmente, falei pra minha mãe que não dava mais pra gente viver assim, minha mãe não aguentava mais me ver sofrendo, ver minha irmã sofrendo, porque a gente não podia sair, a gente não podia fazer nada, minhas amigas não podiam ir na minha casa, tudo era assim, uma tempestade em um copo d'água. E não dava mais pra gente viver naquela vida, então eu falei pra minha mãe, não dá mais, não dá. Tudo era ameaça, tudo era coisa ruim. Então, dia 28 de dezembro, eles brigaram feio, começaram a se xingar, ele veio pra cima de mim, queria me agredir. Minha mãe foi pra cima dele pra ele não vir pra cima de mim, e ele queria bater na minha mãe, então eu e a minha irmã adotiva, que é a Maria, a gente foi pra cima dele pra tirar ele de perto da minha mãe, e ele achou ruim isso, ele achou ruim a gente ter ido pra cima dele, e expulsou a minha irmã adotiva de casa, só pelo fato de que ele achou ruim a gente ter defendido a minha mãe. Ele queria o quê? Que a gente deixasse ele agredir ela na nossa frente e a gente não fizesse nada. Então aquela situação dele ter expulsado ela de casa foi a gota d'água pra gente, depois de tudo que a gente sofreu. Então eu falei pra minha mãe que não dava mais. Então dia 30 de dezembro a gente veio pra Imbituba. E dia 5 por aí ele achou a gente aqui, sabia onde a gente tava morando. Veio pra cá com o meu tio, com 2 tios meus. Aí ele queria que a minha mãe voltasse pra casa, como sempre ameaçando ela. Falou que queria ver meu irmão, que é filho dele, que é o bebê, só o Diego Ramon, que é filho dele. Usando a desculpa do Diego Ramon, queria ver ele. Só que ele não tava nem aí pro Diego Ramon. O negócio dele é que ele é obsessivo pela minha mãe.
e quer que a minha mãe volte pra casa e faz de tudo pra prejudicar ela. Quando a minha mãe falou que tudo que ele fizesse, as consequências era dele, porque ele vai na casa de todo mundo incomodar nossa família, atrás da gente, procurando a gente. Quando ele não sabia onde a gente estava, ele ia na casa de todo mundo e minha mãe falou que tudo que ele fizesse, as consequências era dele. Então ele viu uma pá e foi pra cima da minha mãe com meu irmão no colo, foi com uma pá pra cima dela. A sorte é que meu tio tava do lado e segurou ele. Então todas essas situações, com o tempo, foram destruindo o meu psicológico. Eu fiquei uma pessoa traumatizada com tudo isso. Eu não consigo ouvir um barulho, eu não consigo dormir direito. Então, depois dessa situação dele ter ido atrás da gente, ele foi embora. Mas toda vez que ele ligava pra minha mãe, ele ameaçava. Então a minha mãe fez uma medida protetiva. E no dia 10 de janeiro, ele foi atrás da gente na casa onde a gente estava morando, que a gente se mudou. Então ele foi atrás da gente armado. Aí eu consegui chamar a polícia foi, ele foi preso. E a minha mãe não bateu de frente com ele, porque com certeza se ela batesse de frente falando que não ia voltar, ele com certeza teria matado todo mundo e se matado no final, porque é isso que o covarde faz. Porque todas as vezes que ele falava que ia botar fogo na casa, não sei o que, ia acabar com tudo, ele se incluía nisso, querendo acabar com a vida de todo mundo e acabar com a dele mesmo. E quando ele foi atrás da gente armado, com certeza se a minha mãe não tivesse falado tranquilo com ele, ele teria se sentido confrontado e teria feito besteira. E a primeira coisa que ele ia fazer era vir atrás de mim pra atingir a minha mãe. Mas eu consegui chamar a polícia foi, ele ficou preso. Ficou, sei lá, 1 semana, 2 semanas por aí, não ficou muito tempo. Porque eles alegaram que a medida protetiva que a minha mãe fez não tinha valido, porque não tinha chegado pra ele ainda, mas ele sabia porque a minha mãe avisou ele. Então, mais uma vez, ele se fez de coitado, porque é isso que ele faz. Todas as pessoas que perguntam o que aconteceu, ele fala que simplesmente minha mãe saiu de casa com o filho dele, que ela surtou e saiu de casa. Mas ele não explica, ele não fala os motivos, ele não fala nada. Então, ele se faz vítima, mas tudo que ele faz é pra prejudicar minha mãe. A gente tá vivendo num lugar onde não tem muito emprego, é tudo muito ruim, a gente não tá conseguindo se virar. Mas toda ajuda que vem é algo que deixa a gente muito feliz. Tá sendo muito difícil sobreviver, porque a gente não conhece nada. Mas eu tô muito, muito feliz aqui, porque eu sei que eu posso dormir tranquila. Eu sei que o lugar onde a gente tá, ninguém sabe onde é. E eu tô 1000 vezes, assim, feliz. Nem que a gente passe fome, mas a gente não volta mais pra casa. Mas o que me deixa feliz é saber que meu irmão tá bem, minha irmã tá bem. A gente tá se virando do jeito que dá, mas pelo menos a gente não tá sendo ameaçada, a gente não tá com ninguém no nosso pé quebrando as coisas na nossa frente, deixando a gente no estado de nervos. O único meio que a gente tinha era um cartão de crédito da minha mãe, que a gente tava comprando algumas coisas pra ir se virando e pagando o cartão. Aí o que ele fez? Ele pegou o cartão, né, ele tinha senha e tal, ele estourou o limite, comprou quase 20 mil reais no cartão da minha mãe pra prejudicar ela, só que ele tá fazendo tudo isso pra prejudicar ela, mas não pensa no próprio filho dele, que tá passando por toda essa situação com a gente. Então ele tá fazendo de tudo pra prejudicar minha mãe, deixar ela sem dinheiro, deixar ela sem nada, pra achar que ela vai voltar pra casa, mas ela não vai voltar pra casa. E ele só tá prejudicando, só tá deixando a gente sem nada, só tá se fazendo de coitado pra toda a nossa família. Mas toda a história tem 2 versões, então todo mundo só viu a versão dele porque a gente tava se escondendo, a gente tava com medo, ninguém tinha falado nada sobre o assunto, ninguém, no caso eu e minha mãe. Então agora a gente tá falando a nossa versão, que é a parte que foi mais difícil, falar tudo isso. Falar sobre tudo isso, tocar nesse assunto, é muito difícil pra mim, porque eu lembro de todas as vezes, as coisas que ele fez, as ameaças, as agressões. É muito difícil falar sobre alguma coisa, alguma ferida que é muito recente, que tudo ainda é um trauma muito grande. Gravar esse vídeo foi muito difícil pra mim, mas eu sei que de alguma forma esse vídeo vai me garantir alguma coisa, porque agora todo mundo sabe o que aconteceu, porque como eu já fui ameaçada muitas vezes de morte por ele, a hora que ele me achar ou achar minha mãe, ele vai querer se vingar de alguma forma.
até pelo fato de ter sido preso, eu que chamei a polícia, então se ele já me odiava agora, ele deve odiar mais ainda. Então isso é uma garantia de que se acontecer alguma coisa comigo, já tem esse vídeo aqui pra expor tudo que já aconteceu, que ele não é uma vítima, ele não é... Ele é uma pessoa adulta que age como se fosse um louco. Age não, porque ele é um louco. Eu não sei qual é a pessoa em sã consciência que ameaça criança, que não pode se defender, que é covarde o suficiente de ir pra cima de uma mulher e ir pra cima de criança. Além de ser covarde, a esse ponto ainda vai com tesoura, ainda vai com faca pra realmente machucar a pessoa. Então, pra minha família que vê isso, quem puder ajudar de alguma forma, me chama, eu vou deixar meu Insta aqui também pra quem puder me ajudar de alguma forma, que tá sendo tudo muito difícil pra minha família. E esse vídeo também é pra mostrar pras pessoas que sofrem com isso dentro de casa, assim como eu sofri, que às vezes a gente não precisa ficar calado, a gente pode pedir ajuda de alguma forma. Até sobre pedir ajuda, a única pessoa que podia me ajudar, as únicas pessoas que poderiam me ajudar era a justiça, era a polícia. Chamei a polícia 3 vezes quando aconteceu brigas feias na minha casa, quando eu me sentia com medo, quando eu queria sair de casa, quando eu queria que pegassem ele em flagrante pelas coisas que ele fazia. A polícia foi chamada 3 vezes e nenhuma dessas 3 vezes a polícia foi. Quando eu chamei a polícia aqui em Imbituba, a polícia veio, mas em Florianópolis, onde eu morava, a polícia não foi nas 3 vezes que eu pedi ajuda. Então, não venham dizer pra mim que eu não pedi ajuda, porque eu pedi sim. E pra minha família eu sempre tive medo de pedir ajuda, eu, minha mãe e tudo mais, pelo fato de que ele ameaçava qualquer pessoa que pudesse nos ajudar, qualquer pessoa que ele sabia que ia nos ajudar. Então, pra proteger as pessoas à nossa volta, a gente ficava quieto. Mas eu acho que agora tá na hora de jogar tudo no ventilador e deixar todo mundo saber do que realmente tá acontecendo. Eu resolvi tomar essa coragem de falar isso porque eu sei de que qualquer forma, qualquer maneira que ele tiver de me prejudicar minha família, ele vai fazer. Então, pelo menos isso, agora todo mundo já sabe. Foi muito difícil falar sobre isso porque é tudo muito recente, mas eu sei que uma hora tudo vai dar certo, tudo vai se ajeitar. Mas às vezes a gente precisa tomar uma iniciativa pra ver se alguma coisa acontece de bom. É isso.